Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Guará desta terça-feira. Veja os destaques. Guerra de palavras. Debate suspenso provoca climão entre candidatos à Prefeitura de São Luís. Eduardo Braide, Elisiane Gama e Wellington se manifestam. Eleitores não podem ser presos a partir de hoje. Saiba quais são as exceções à regra. Na segunda reportagem da série sobre os desafios da metropolização, o crescimento da cidade de Paço do Lumiar. E você vai ver ainda, empresários devem contratar para empregos temporários no comércio maranhense. E os perigos das compras pela internet. Agora, no Jornal da Guará. Eleições 2016. Já está valendo a determinação que proíbe de hoje até o dia 4 de outubro a prisão de qualquer cidadão. Essa determinação está no Código Eleitoral e é uma regra anterior à Constituição de 1988. Era um outro país, era um período em que prisões políticas eram muito comuns. Mas existem exceções. Olha só. Prisão em flagrante, quando a prisão acontece no momento do crime ou logo depois do delito ter acontecido. Crimes inafiançáveis, o racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Em caso de salvo-conduto, ou seja, um documento escrito emitido pelo juiz ou chefe militar que autoriza a circulação de alguém por determinado território, e crimes eleitorais, como compra de voto e boca de urna. No cenário eleitoral, nenhum assunto rendeu tanto quanto o debate que estava programado para hoje em uma emissora de TV. Debate para esta noite e que acabou não acontecendo. Quem tem as informações para a gente sobre isso é a repórter Aniele Pimentel. Oi, Aniele, muito boa noite para você. Afinal de contas, o que foi que aconteceu para não ter acontecido esse debate aí tão tradicional? Boa noite, Pascoal, e a todos. A emissora que iria promover o debate esclareceu em nota à imprensa que convidou os 4 participantes com base na resolução do TSE e preparou as instalações para receber somente os 4 candidatos. Edvaldo Holanda Júnior, do PDT, Elisiane Gama, do PPS, Fábio Câmara, do PMDB e Wellington, do PP. A emissora esclareceu que, abre aspas, foi surpreendida com uma decisão obtida pelo candidato Eduardo Braide, do PMN, que determina sua inclusão no debate, fecha aspas. A TV entrou com o recurso, mas como não seria julgado a tempo, então a emissora ficou sem condições técnicas e daí resolveu suspender a realização do debate. O candidato diretamente envolvido na situação, Eduardo Braide, concedeu uma entrevista coletiva explicando o porquê de ter impetrado a ação. Eu acompanhei a conversa dele com a imprensa. O candidato iniciou a coletiva explicando por que ingressou com uma ação na justiça contra a emissora que iria realizar o debate. Ao ficar sabendo da reunião e da realização do debate, nós ingressamos com uma ação na justiça para que pudesse termos assegurado a nossa participação do debate, uma vez que a legislação eleitoral não foi respeitada pela TV Difusora. E digo isso, primeiro, porque havia um acordo assinado pelos candidatos que tratava exatamente da participação de todos nos debates. E segundo, porque esse acordo poderia ser objeto de modificação desde que tivesse o consentimento de 2/3 dos candidatos. Em seguida, ele falou sobre o cancelamento do debate que seria realizado nesta terça-feira. Que, primeiro, não haveria tempo hábil para a realização das alterações necessárias para a realização do debate, o que não confere com os fatos. Desde ontem pela manhã, a direção da TV Difusora recebeu em seu gabinete o meu assessor com uma cópia da decisão. O candidato também disse que enviou uma petição ao desembargador que concedeu a liminar garantindo a sua participação na programação. Conheço os meus direitos e luto por eles. Já comuniquei à direção do SBT Nacional de forma formal. Já atravessei, o meu advogado já atravessou uma petição ao desembargador relator dessa causa, externando o descumprimento da ordem judicial, porque, ao não realizar o debate, é uma forma da TV Difusora não cumprir a determinação judicial.
Quando o espaço foi aberto a perguntas, Eduardo Braide, do PMN, foi questionado porque não procurou as vias administrativas da emissora em primeiro lugar. Então veja você a diferença da conduta da TV Guará e da TV Mirante para a TV Difusora. Enquanto a TV Guará e a TV Mirante estabeleceram a participação de os 4 candidatos com representação e estabeleceram um critério objetivo para que os outros pudessem participar, a TV Difusora realizou uma reunião para estabelecer as regras do debate, tão somente com os 4 candidatos, sem nem convidar os outros candidatos para participar. Os outros candidatos que participariam do debate também se manifestaram. Elinalva Cardoso acompanhou a entrevista coletiva do candidato Wellington. Acompanhado do candidato a vice, dos advogados da campanha e de alguns candidatos a vereadores, Wellington do Curso lamentou o cancelamento do debate que seria realizado nesta terça-feira em uma emissora de TV da capital maranhense. Hoje o debate na Difusora foi cancelado porque o prefeito Edivaldo Holanda precisava esclarecer para a sociedade, para a população e no debate o porquê do aparelhamento da máquina pública. O candidato a vice também criticou o adiamento do debate e disse que não foi surpresa. O candidato a prefeito, Edivaldo Holanda Júnior, candidato à reeleição, não participou de um único debate, nem de classes e nem o debate da TV Guará, que foi um debate discutido com todas as assessorias, que foi organizado durante mais de mês, que foi um debate democrático, foi um debate muito bem organizado e, infelizmente, essa oportunidade passou, se esvaiu entre nossos dedos pelo fato da TV Difusora ter cancelado esse debate. A candidata Elisiane Gama também se manifestou sobre a suspensão do debate. Ela entrou na justiça pedindo exatamente que o debate fosse realizado. O repórter Guilherme Lima também acompanhou a entrevista coletiva dela. Elisiane Gama, do PPS, estava acompanhada com o candidato a vice e os advogados da campanha. A candidata se posicionou sobre o debate que iria acontecer em uma emissora de televisão. Eu acho que a suspensão do debate foi um temor, para mim fica muito claro, foi um temor do atual gestor em ir para esse debate, porque ele não foi em debate nenhum, eu não sei porque que ele não vai em debate nenhum. O advogado Marlon Reis, que coordena a campanha jurídica da coligação São Luís de Verdade, também deu parecer sobre o caso e informou que tomou medidas cabíveis na justiça. De posse da decisão judicial que nós vimos, que é relativa à participação desse outro candidato, não há nenhuma razão para que o debate não aconteça. Simplesmente porque sequer é necessário mudança de regras. Era só fazer algo que a própria TV Difusora reconhecia que era necessário. Fazer um novo sorteio. A candidata ainda respondeu a questionamentos da imprensa e reafirmou o posicionamento favorável à participação de todos os candidatos em debates nos veículos midiáticos. Não justifica para mim a TV Difusora não fazer um debate porque nós tivemos mais a entrada de um candidato que foi Eduardo Braide. A TV Guará fez com 6 candidatos a prefeito de São Luís. Então a TV Guará conseguiu fazer com 6. Por que a TV Difusora, que até do ponto de vista de tradição, de tempo, né, tem mais tempo até do que a TV Guará, não poderia fazer com 5 candidatos? Vamos agora à agenda dos candidatos para amanhã. Eduardo Braide, pela manhã, faz caminhada no Retiro Natal, à tarde tem reunião com a coordenação de campanha e à noite, reunião com a comunidade no Novo Angelim. Elisiane Gama, pela manhã, grava programa eleitoral, à tarde faz caminhada no Anjo da Guarda e à noite tem encontro com lideranças. Fábio Câmara, pela tarde, participa de diálogo, transparência e combate à corrupção. À noite, tem encontro com moradores do João Paulo e da Vila Samara. Rose Salles, pela manhã, participa de mesa redonda com o Grupo Solidariedade é Vida. À tarde, participa do diálogo Transparência e Combate à Corrupção. E à noite, tem reunião com a equipe técnica de campanha. O Wellington, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, participa de encontro na CDL. E à noite, tem reunião no Alto da Esperança. Valdoni Barros, pela manhã, tem visita à Feira do João de Deus e do São Bernardo. À tarde, participa de diálogo Transparência e Combate à Corrupção e panfletagem em frente à Faculdade Santa Terezinha. Cláudia Durães, Edivaldo Holanda Júnior e Zé Luiz Lago não divulgaram a agenda. Hoje, na segunda reportagem sobre os desafios da metropolização,
vamos mostrar o município de Paço do Lumiar. A cidade, que enfrenta problemas com o histórico de administradores envolvidos com a justiça, tem no bairro do Maiobão o seu maior potencial econômico. A cidade é uma das que tem o maior movimento de integração com a capital São Luís e vem passando por transformações. A reportagem é de Sol Lago. São 27 quilômetros de distância entre São Luís e o município de Paço do Lumiar. Essa distância, que no início foi uma dificuldade para os moradores, agora se transformou em vantagem. Aos poucos, o comércio foi crescendo e a necessidade de deslocamento para São Luís reduzindo cada vez mais. Foram chegando bancos, lotéricas, redes de supermercado e de lojas. As pessoas foram deixando de ir ao centro e o comércio ficando mais atraente aos consumidores. Temos o melhor a oferecer já aqui hoje, né? E aí, porque tinha essa dependência das pessoas ir até o centro antes. Hoje não é necessário mais. Mais de 10 bairros nasceram ao redor do Conjunto Maiobão e as demandas também cresceram, fazendo com que os investidores percebessem o potencial econômico da região. Há 1 ano e meio foi implantado esse shopping aqui e recebe aproximadamente um público de 25 mil pessoas, que não precisam mais sair do município de Paço do Lumiar para fazer as compras e se divertir. E o principal atrativo dos investidores, o crescimento populacional da região. Só na vizinhança do shopping foram erguidos condomínios residenciais por todos os lados. A gerente de marketing explica como esse potencial foi estudado e como o shopping busca atender às demandas da região. No momento que a gente começa a ver o cenário da região, onde existem empreendimentos residenciais verticais, automaticamente percebeu-se que existe também um crescimento econômico na região. Mais de 50 anos passaram. Quem mora há mais de 30 no Maiobão, como o professor Amorim, acompanhou essas transformações de perto. As mudanças que a gente percebeu ao longo desses anos é que, de fato, o município cresceu. E, nesse particular, o Conjunto Maiobão. Está com uns 15 anos que o Maiobão se tornou um polo comercial e forte. De maneira que hoje você encontra no Maiobão uma vasta rede de lojas, de maneira que não é necessário, praticamente para mim nesse particular e para muitos, você sair daqui e ir para São Luís fazer suas compras. Mas, na opinião dele, esse desenvolvimento do Maiobão poderia ser muito melhor. Ele pontua antigas deficiências na área da saúde e do transporte. O professor Fernando acrescentou, faltam melhorias também na educação. Infelizmente, o Paço Lumiar em si não teve sorte em termos de gestão pública, né? Você vê, não só na parte da educação, mas na parte de saúde e infraestrutura, o município não condiz com a realidade populacional. Você tem aí escolas precarizadas, professores que têm que tirar dinheiro do bolso para poder dar suas aulas, você não tem estrutura dentro da escola para poder manter uma qualidade de ensino. Em relação à saúde, você tem um município com mais de 100 mil habitantes, em que esse município não tem uma maternidade, não tem um hospital. O especialista em políticas públicas explica que o município só tem a perder quando é mal administrado. Fica sem acesso às políticas públicas que beneficiam sua gente. O que é pior, o município que é emancipado com uma finalidade de trazer o desenvolvimento para a população, de trazer a saúde, de trazer a educação, de trazer a segurança, e isso não é efetivado. Infelizmente, termina dificultando o desenvolvimento do município, o crescimento econômico do município e causando um prejuízo muito grande para a sociedade. A seguir, a expectativa de contratações para o comércio com a chegada do período de final de ano e ainda os perigos que escondem as vendas virtuais. Um instante só.